Olá, e bem-vindo ao projeto de Introdução à Engenharia Mecatrônica do nosso grupo, que é o Grupo 7. Neste vídeo, planejamos fornecer uma breve introdução e descrição acerca do nosso problema, e posteriormente falar sobre detalhes do nosso protótipo, abordando cada componente. Vamos começar! A necessidade de contar tornou-se uma realidade a partir do momento em que o homem deixou de ser nômade e fixou-se, enfim, em um só lugar. E com o tempo, naturalmente surgem métodos que auxiliam esse processo cada vez mais. Atualmente, o ser humano desfruta de um vasto acervo tecnológico e uma maior disponibilidade de conhecimentos em geral, tornando-se possível a automação deste processo relativamente simples, que é o da contagem. É notória, hoje em dia, a situação do mundo inteiro acerca da pandemia causada pela Covid-19, o coronavírus. Nisso, desenvolveu-se a necessidade de um distanciamento social para prevenir futuros casos da doença. A questão da contagem se encaixa perfeitamente nesse propósito, pois por meio da contagem, automática ou não, pode-se monitorar o número de pessoas em um espaço fechado, por exemplo, e definir uma lotação. Para cumprir esse objetivo de uma maneira automática e eficaz, pode-se fazer uso de um circuito contendo sensores acompanhados de um display, de modo a formar um contador que satisfaça perfeitamente essa necessidade. E agora, vamos partir para uma explicação dos componentes do circuito do nosso contador, juntamente com um esquema bidimensional deste feito no Tinkercad. Vamos começar aqui com a base do nosso circuito, que é o Arduino Uno, que é essa placa azul na parte inferior esquerda do esquema. O Arduino Uno é a placa mais utilizada e vendida atualmente, e é a opção mais recomendada para iniciantes, que nem a maior parte de nós, afinal. Por meio do Arduino, é possível enviar ou receber várias informações a partir de qualquer sistema eletrônico vinculado a ele, sendo de fato o coração do nosso circuito. Em seguida, temos a estrutura central, que é uma protoboard, também conhecida como breadboard ou placa de ensaio em português. A protoboard permite a montagem de circuitos de uma forma muito simples, já que ela não requer nenhum tipo de solda ou qualquer outra técnica complexa para a união de um circuito. Podemos observar no esquema que ela possui uma matriz de furos, que são seus contatos. Na imagem a seguir, vemos as ligações internas de uma protoboard, onde as linhas azuis referem-se à distribuição da alimentação elétrica, enquanto essas pequenas colunas referem-se à montagem dos componentes, onde cada coluna agrupa 5 furos, ou seja, assim que é inserido um componente em um furo, ele estará eletricamente conectado a todos os outros furos de sua mesma coluna. Ela permite que sejam feitos testes, simulações e alterações sem a necessidade de soltar os componentes do circuito, sendo necessária apenas a conexão dos terminais corretos nos locais determinados para fazer o circuito funcionar. A seguir, acima da protoboard no esquema, temos os nossos dois sensores PIR, que é a sigla para Passive Infrared Sensor, ou sensor infravermelho passivo em português. Eles estão conectados, por meio da protoboard, a dois LEDs, um para cada sensor, com o objetivo de indicar, por meio de uma luz, o acionamento dos mesmos. Também temos ali na protoboard o potenciômetro, que é um componente eletrônico que tem 3 terminais em sua estrutura, onde a conexão central é deslizante e manipulável. Ele possui uma resistência elétrica ajustável e quando seus 3 terminais são utilizados, o potenciômetro atua como um divisor de tensão. Em seguida, temos os resistores, cada um no esquema sendo de 1 kΩ. E como sabemos, a função deles é a de limitar o fluxo das cargas elétricas através da conversão de energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ou aquecimento ôhmico, como também é chamado. Por último, temos à direita do Arduino no esquema um display LCD Blue Light com 16 colunas e 2 linhas, e o seu módulo I2C, para exibição do número de pessoas com base no que os sensores detectaram. Por meio do módulo I2C, é possível controlar o display LCD usando apenas 2 pinos do Arduino, ao invés de 12 sem esse display. Uma melhoria notável, não é? E é isso. Nesse vídeo, conseguimos descrever o nosso problema e falamos sobre detalhes do nosso protótipo, dando uma explicação sobre cada um dos componentes. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo projeto.